Nós estávamos conversando aqui com o Cleiton. Cleiton, aqui eu gostaria de posicionar a questão do. A questão que eu coloquei, é, primeiro é a respeito da história, né? Do momento histórico da criação, né? Vamos tentar fazer uma regressão, voltar em 67 e tentar perceber o clima que levou aquele pessoal a criar esse dia do 21. Eu queria saber do senhor como é que estava naquela época, o que o senhor sabe disso, quais as informações que o senhor tem. Olha, obviamente que nessa época eu ainda não era nem nascido ainda, né? Então, mas pelo menos, quer dizer, nascido para o 21, né? Ainda não praticava o 21 ainda. Mas o Grão-Mestre Moyat, né? Seu Sicum, ele mencionava muito sobre nessa época em Hong Kong havia uma movimentação muito grande de praticantes de 21. O 21 já era extremamente popular nessa época, a ponto de o 21 ser a primeira arte marcial chinesa reconhecida pelo governo em Hong Kong. Lembrem-se que nessa época Hong Kong era um protetorado britânico e os policiais britânicos não usam armas. Então, né, a arte marcial era vista com um nível de letalidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, os filmes do Bruce Lee são cortados na versão inglesa, né, como por exemplo cenas de nunchaku, essas outras armas brancas, eles são cortados, né, na versão inglesa. Né? Então, por isso que era um momento de grande efervescência que exigiu a organização, né, de uma entidade que pudesse estar, né, trazendo o 21 num outro patamar, né, um patamar de uma organização que pudesse extrapolar o nível da família, mas que pudesse também congregar várias pessoas, né, não trabalhando numa questão única de família. Né? Então, se até hoje, se você observar, a Hong Kong Atlas Association, né, ela é frequentada por diferentes famílias de Kung Fu da linhagem Iman, que, né, atuam, né, em diferentes horários dentro do Intune. Né? E eu queria aproveitar também para que o Marcos colocasse para nós um pouco sobre como que foi que, né, a linhagem dele veio de Hong Kong para os Estados Unidos, chegou até aqui ao Brasil, para que a gente possa fazer um paralelo também. Você acha interessante, né? Nós ouvimos, né, dele como que ter sido isso, para que a gente possa também, né, sermos menos ignorantes com relação, né, às outras linhagens. Você poderia falar um pouco a respeito, Marcos? Nós já estamos falando de Posso falar assim, desde saindo de Hong Kong, passando pelos Estados Unidos, pelo Brasil, ou só dos Estados Unidos para o Brasil? Fica à vontade, você veja o que é mais relevante, porque nós estamos conversando muito hoje, agora a Cristina, né? Ela trouxe muito a questão da globalização e o Franklin trouxe muito essa questão da passagem do Intune, né, de Hong Kong para Estados Unidos até chegar ao Brasil. Curiosamente, a sua linhagem também passa por esse trajeto, não é mesmo? Ela vai de Hong Kong para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos para o Brasil. Então, é interessante você, porque eu pudesse, né, né, posicionar um pouco a gente sobre como que foi essa trajetória, o que você achou de relevante, que vale a pena compartilhar conosco aqui. Talvez saia um pouquinho da ideia só da passagem, mas é curioso porque eu estava lendo, eu estava ouvindo, né, uns hangouts, para aprender um pouco, né? A gente é curioso e depois que vocês abriram essa oportunidade para a gente participar e a gente acompanha o 21 pelo Facebook, né? Um fenômeno muito forte na internet. Né? A gente escreve, a gente tem amigos de muitas linhagens. Né? E eu ouvia que o mestre Lei Nomura falava que havia conhecido o mestre Moyar através do Albert Lee, que é irmão do meu Sifu Lee Honki. E o meu mestre, Sifu Lee Honki, conheceu o Tancanlinho através do Albert Lee também. Então, talvez esse seja um nome interessante, né, no, na chegada de duas importantes, relevantes linhagens de 21 no Brasil especificamente. Muito bom. Isso é um detalhe
eu acho que vale a pena ressaltar, eu particularmente tenho uma dívida muito grande com o Sr. Albert Lee, que ele foi o meu Kai Shu-yan, né, quando ele me apresentou a Grão-Mestre Moyat. Até agradecer o Marcos por recordar esse fato, né? E da mesma forma como também, né, eu fiquei sabendo depois de terceiros que foi ele também que apresentou o mestre Li Hongqi ao grão-mestre Duncan Leon. Né? Então é muito interessante essa coincidência, né, esse papel. Albert Lee é o irmão mais velho do mestre Li Hongqi. Ele mora em Nova York, naquela época ele morava na Liberty Plaza, que é uma avenida muito grande no Queens, e ele trabalhava, não sei se ainda trabalha, na época ele trabalhava na companhia aérea Korean Airlines, né? E foi inclusive a companhia aérea que eu tive a oportunidade de viajar de Nova York para Hong Kong, né? Então, é muito importante se colocar isso, porque uma das coisas que eu acho que foram fundamentais para a divulgação do Wing Chun e promoção do estabelecimento do Wing Chun no Brasil foi a ajuda das pessoas. Então, acho que aqui nós estamos citando várias pessoas aqui que contribuíram e muitas vezes elas são esquecidas dentro desse processo todo, né, do Wing Chun, né? Então, uma menção interessante também é a menção de Marco Natali, que escreveu vários livros de Wing Chun que, né, promoveram o conhecimento do Wing Chun para muita gente aqui no Brasil também, né? Eram outros momentos, né? Eram momentos de muita dificuldade de acesso à informação, né? Nunca se imaginava que, né, a internet pudesse divulgar de uma maneira tão grande tudo isso, né? Mas eu queria também passar a palavra para o Nathaniel Rosa, né, que está cuidando de toda a parte técnica também, juntamente com o Washington Fonseca, que está aqui dando toda a retaguarda para nós. Quero agradecer muito, viu, sua presença, viu, Washington, que está aqui atrás das câmeras, né, e possibilitando que a gente possa estar conversando aqui todos entre nós, né. Por favor, Nathaniel. Outra questão que surge nessa data, se for além da fundação da Hong Kong Wing Chun Athletic Association, é a questão da transliteração oficial do nome Wing Chun. Nós temos visto pela internet já há muitos anos inúmeras transliterações, muitas vezes com WC, com WT, né, e com VT. O senhor poderia falar um pouco para nós a respeito de como foi esse processo de transliterar o nome Wing Chun? Obviamente que para o chinês, né, a transliteração ela não é algo importante no seu dia a dia, né? Se escrevia muito, né, o Wing Chun. Então, muitas vezes, nessa época, se escrevia o Wing Chun de diferentes maneiras, né? Um grande exemplo disso é você pegar o livro do Bruce Lee, aquele primeiro livro do Bruce Lee, que a gente brinca, aquele livro amarelinho, né? Que é um livro que foi o primeiro livro que mencionou o Wing Chun. Isso ele foi escrito em 1963, se não me engano. E nesse livro, ele menciona várias formas de escrever. No mesmo livro, ele escreve o Wing Chun ele escreve o Wing Chun de várias maneiras. Então, o Wing Chun, com G no final, Wing Chun, né, seria, ou Wing Chun, né, quer dizer, Wing Chun com Chun, né, e tudo mesmo no mesmo livro. Por quê? Porque isso demonstra claramente que essa atenção para o nome não era tão importante, né? Mas a forma mais comum até então usada era sempre com o W e iniciando com W, com as iniciais WC, né? Então, obviamente que existiam vários sistemas de transliteração, lembrando que para o cantonês não há um sistema oficial, na época tampouco para o mandarim, que é a língua oficial, o dialeto oficial da China, né? E somente na década de 70, o governo chinês solicitou para todas as agências de comunicação do mundo que passassem a utilizar o sistema que é conhecido como pinyin,
que é um sistema que hoje é amplamente utilizado, todos os trabalhos acadêmicos, né, utilizam esse sistema, e até então existiam outros sistemas também, né, de universidades, de pesquisadores que procuravam desenvolver sistemas de transliteração, ou seja, passar o som dos ideogramas chineses, os caracteres chineses, para o nosso alfabeto, né? Então, quando a Hong Kong Wing Athletic Association, aliás, foi muito bem lembrado pelo Nathaniel, né, que essa questão de como que foi quando se preocupou em transliterar oficialmente o nome da nossa arte. Então, né, o nome acabou, né, sendo identificado como, né, VINGTSUN, né? Então, o som do V, ele é um som que mistura com o W, né? Com o U, então fica o win, win, né? Então, win, né? Então não fica só o win e nem também, é um pouco mais forte do que o próprio W do inglês, né? Por isso que tão pouco quando você vê o som, né? Quando você vai nos Estados Unidos, infelizmente o Karim ainda não chegou, mas ele pode pronunciar perfeitamente, ele vai falar Wing Chun, que está muito longe do som de Wing Chun. E é interessante que o som do Chun é muito forte, é Chun, por isso que se preferiu a utilização do TS, não para se ler Tsun, mas para ler Chun, e não fortalecendo a vogal, que ficaria Chun, né? Então, por isso que muitas vezes, né, quando você lê, né, ou você vai para os Estados Unidos e você ouve, né, a nome da nossa arte, fica Wing Chun, né, que também está muito longe do som original, né? De qualquer maneira, o mais importante, né, claro, né, cada vez mais isso se torna relevante para nós, né? Por quê? Porque hoje nós temos a grande maioria de praticantes de Wing Chun no mundo ocidental. Então, a transliteração é algo que tem que ser muito seriamente debatida. Por quê? Porque as pessoas elas leem muito mais os nomes transliterados do que os nomes, como que se diz? Em chinês original, tá? Lembrando que o chinês original, o chinês de Hong Kong, ele ainda preserva muitas vezes os caracteres tradicionais, e o chinês, né, da República Popular da China já trabalha com o mandarim simplificado. Então também já é uma outra dificuldade. Uma outra dificuldade interessante também é que o patriarca Ip Man, ele vem de Fatsan, que fala um cantonês que é diferente de falado em Hong Kong. E que depois, né? E lembrando que no nosso caso, por exemplo, Grão-Mestre Moyat, ele vem de Toisan. Toisan fala um outro tipo de cantonês, quer dizer, com sotaques diferentes e muitas vezes com palavras muito diferentes, tá? Que extrapola o sotaque, mas é tudo cantonês. Então ele aprendeu de uma pessoa de Fatsan em Hong Kong, ele sendo de Toisan. Então isso tudo cria uma dificuldade. Se nós não tivermos uma atenção refinada, fica muito difícil, a ponto de até hoje nós temos alguma dificuldade de escrever, inclusive em chinês, o nome vários nomes, nome das formas, por exemplo, né? Que você pode ver, por isso que existem, né, várias formas de se escrever. Até queria perguntar para o Marcos, na linhagem de vocês, né, o que significa Chamkyu? Afundar a ponte. Então, isso é muito interessante. Né? Afundar no... Acabou de falar? Tá. Porque é interessante, você vê ele falando? Afundar a ponte. Nós falamos Chamkyu, buscar a ponte, não é isso? Ocorre que o som de afundar e de buscar é exatamente o mesmo. Cham. É exatamente o mesmo. Então, muitas vezes fica difícil você identificar se você tem uma base oral de transmissão.
Né? Então é muito interessante. Então quem que está certo e quem que está errado? Não é questão de quem está certo e quem está errado. É a questão de que o próprio... Isso que é interessante. O próprio nome, ele dá ensejo a essas transformações. E o que é mais interessante, em vez de nós justificarmos a diferença, é nós entendermos a diferença do outro. Né, para falar. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Marcos? Pode ser. Eu sou fascinado por essas pequenas diferenças, assim, dentro das minhas limitações. Eu gosto sempre de ver como que as pessoas interpretam os nomes da forma. Eu acho que o Wing Chun tem uma profunda relação, até por ser uma arte muito conceitual, com a língua cantonesa, né? E muitas vezes as pessoas buscam no cantonês o suporte para apoiar suas interpretações das formas ou dos conceitos do sistema. Acho que é isso. Isso é uma coisa interessante. Porque é muito interessante pelo seguinte, porque há uma diferença de você ver a palavra dicionarizada, quer dizer, ver no dicionário e consultá-la. Há uma diferença de falar com uma pessoa originária do local, que fala em cantonês, mas que não é praticante de Wing Chun, e a diferença da pessoa que efetivamente pratica o Wing Chun. Porque os nomes, eles não foram feitos para serem evidenciados com facilidade. Eles têm que ter uma interpretação que demande estudo. Essa é a ideia, né, básica dos ancestrais. Fazerem dos nomes um dispositivo estratégico. Ou seja, fazer você parar para pensar no nome. O que é? Não é um nome, por isso que geralmente aquele nome de fácil entendimento não é aquilo que vai buscar. Quer dizer, o nome decorrerá, a interpretação do nome decorrerá a partir do momento que você estuda aquilo que o nome está designando. No caso, nós estamos falando de Chamkil, designa a forma. Né? Do mesmo modo, a questão do nome Wing Chun, né? Que eu era fascinado. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Grão-Mestre Moyat, eu tinha uma lista de perguntas, e uma delas era o que significava Wing Chun? Porque eu só sabia de uma coisa, né? Eu tinha lido num livro que o Wing Chun significava linda primavera, ou em inglês falava beautiful springtime. E eu não havia encontrado em nenhum dicionário esse significado. Esse livro era uma referência para os praticantes, né, iniciais que começaram a praticar na década de 70, porque inclusive foi escrito por Bruce Lee. Né? E o livro chamava Wing Chun Kung Fu, de autoria de James In Lee. Né? James In Lee, nessa época, ele foi um grande amigo e aluno de Bruce Lee, e que depois descobriu que estava com câncer, e como ele havia ajudado muito Bruce Lee naquele momento, Bruce Lee escreveu o livro e deu a autoria para ele, para que ele recebesse, a família dele recebesse os direitos autorais da obra. Né? Mas a obra basicamente foi escrita por Bruce Lee. E ele coloca lá Beautiful Springtime. E curiosamente isso foi copiado por dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Tá? Então, e muitas obras depois copiaram também essa obra que foi né, uma das primeiras que existiram. E quando eu perguntei isso para o Grão-Mestre Moyat, ele foi muito curioso, que ele falou, não, o Wing Chun, né, o que significa o Wing Chun? Não, o Wing Chun é o nome da garota que fundou o sistema, ou da mulher que fundou o sistema. Acabou. É o nome dela. Não queira saber o que significa, o que não significa. Obviamente que isso me deixou extremamente frustrado na época. Mas depois, até a gente começou corroborando com aquela colocação sua, Cleiton, isso ajudou demais. Não, e o próprio Nathaniel também, né? Ajudou demais eu entender qual que era o papel do nome de uma arte. Quer dizer, mais importante do que eu saber o significado e tudo mais, é entender qual que é o papel de chamar uma arte com o nome daquela pessoa que nós atribuímos à fundação. Veja o que eu disse, atribuir a fundação. Eu não estou falando que o Wing Chun fundou o sistema Wing Chun, porque nós não temos nenhuma comprovação histórica e nem é necessária essa comprovação, porque o mais importante é que nós atribuímos a ela a fundação. Nós consideramos os seus descendentes. E isso vem de geração a geração, desde, né, a Leon Boktol, que foi o segundo representante de segunda geração, até
os dias de hoje, né? Isso é o mais importante. Então, o nome ele tem um significado muito curioso, né? E da mesma forma como o Wing Chun, da mesma forma como o Cham Kyu. E o cantonês tem uma coisa muito interessante. Por ser um dialeto, muitos nomes não tem como escrever. Olha só que curioso. Então, por exemplo, Choi, o soco, não tem como escrever. Por isso que você muitas vezes substitui o Choi por Kyun, que também representa até o mesmo significado, né? Curiosamente, hoje já existe alguns dicionários que apresentam Choi como soco já também, né? Por quê? Porque vão se desenvolvendo caracteres para representar. Outro exemplo muito clássico disso é o lapsal. O lapsal também, o lap, né, do lapsal, ele não tem originalmente um caractere para descrever lapsal. Então você usa outros caracteres para, né, compensar. Né? E outro dia, né, ouvindo ao filho de Iman Ip Chen, ele tem já um caractere que já represente bem o lapsal, né? Então ele tem usado esse caractere, mas é interessante que originalmente lapsal não tinha nenhum nome. Então alguns, né, mais antigos, né, e nessa situação se inclui grão-mestre Moyat, ele preferia usar um outro caractere para representar lapsal. Mas todo mundo lê lá, mesmo sabendo que aquele caractere não quer dizer lá. É curioso isso, né? É típico de quem, né, de quem, né, trabalha com a língua, né, quem exerce a língua, ou o dialeto, no caso, né, como os cantoneses.